Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo aqui. Esse aqui é o webinar da Immunity. Eu sou o Fábio Oliveira, sou CEO da Immunity. Já tenho experiência de mais ou menos 20 anos já com segurança da informação. Isso aqui é um começo de uma série de webinars e vídeos que nós vamos fazer no nosso canal. Para você que participou do nosso webinar, você vai receber o link. E para quem está vendo isso aqui pela primeira vez, sabe que tem novos webinars. Então, se cadastre aí no canal, ativa as notificações que vocês vão ficar sabendo das novidades dos vídeos e de informações sobre a Immunity Intelligence. Tá bom, pessoal? Vou começar logo aqui. Então, esse webinar a gente vai falar um pouquinho sobre, bom, assim, na Immunity a gente recebe muito evento e contato de empresas, etc., que chegam desesperadas porque sofreram um ataque digital, grande parte delas por conta de ransomwares, né? E foi até essas últimas 2 semanas aí que a gente está trabalhando, fazendo esse webinar, serão diversos ataques aí relacionados à ransomware, a gente vai falar um pouquinho deles aí, na Light, por exemplo, que foi um ataque bem grande, e outras empresas aqui no Brasil. Não quer dizer que só ataca as grandes, ataca todo mundo. Depois eu vou mostrar para vocês o mapa aí que a gente gera no nosso ambiente de um cliente específico, para vocês verem o tanto de gente que toca a internet do cliente, ele nem imagina que isso está acontecendo, né? Então, pessoal, vou começar. Vou passar um videozinho, um vídeo introdutório aí, só questão de vocês que dão uma ideia aí de operação de segurança. Pegar o Gate Managers e achei interessante. Pois é, pessoal, esse é um vídeo aqui que eu vi do Getty Images, que dá uma ideia, aquela ideia de estar sendo todo o tempo rastreado. Isso é verdade na internet, tá? Os riscos são reais. Uma vez que você se coloca na internet, todo o tempo você está sendo tocado por algum tipo de ataque. Diversas estatísticas já mostram que bastam alguns segundos para você já ser tocado por algum ataque na hora que você coloca na internet. Isso serve tanto para redes locais como redes na nuvem, tá, pessoal? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aí também. Então, os ataques vão desde coletar informações de dados da empresa, de funcionários, né? Os famosos ataques de sequestro de ransomware e de publicação de informações também, que agora é uma nova tendência. Eu vou mostrar um pouquinho mais de vocês. E diversas perdas, não só de produtividade, de deixar a empresa parada, diversas empresas ficam paradas dias ou semanas até conseguir fazer a sua recuperação. Então, é empresa parada, é dinheiro que não está entrando dentro da empresa, dinheiro sendo gasto com recuperação, horas extras, etc. Então, um gasto é enorme. E com a vinda da Lei Geral de Proteção de Dados, isso pode vir até somado a multas, né? Então, a gente vai seguir o mesmo caminho de países mais desenvolvidos, que já aplicam esse tipo de sanção para empresas. Então, vai ter uma divulgação maior de ataques, dos ataques, por conta da obrigação da lei, caso, claro, que no âmbito da lei, né, que impacta a lei, e vamos ter mais notícias sobre isso. Grande parte das notícias que a gente tem hoje são, vamos chamar de subnotificação, ninguém diz. Então tem muita gente sabe do que ocorre, mas não tem tanta divulgação. Só os principais, os grandes ataques aí que a gente fica sabendo, tá?
que no Brasil começou uma tendência de notícias de mais noticiar um pouquinho mais de notícias de ataques à nossa internet aqui, tá? Isso vai virar coisa comum, incluindo com a vinda da LGPD, tá? Só para vocês terem uma noção, somente o gerente TI que podem estar assistindo isso aqui, esse impacto vem também por questão de negligência, né? Porque saber por que não foi tomadas as precauções necessárias para que um ataque não tenha ocorrido. Então, isso pode ser imputado tanto diretamente ao gestor de TI como a questão da presidência da empresa, dona, enfim, né? Isso vai se tornar bem mais comum do que atualmente, tá, pessoal? Agora falando um pouquinho das estatísticas, só vocês terem uma noção, a Sophos, né, que colocou alguns honeypots, inclusive aqui na internet brasileira, aqui no Brasil, colocou na Amazon, por exemplo, desculpa, e alguns dados foram interessantes. Um deles é aquilo que eu estava falando em relação a se achar. A gente também usa essas tecnologias de honeynet, honeypot, a gente vê isso direto, né? A gente não publica nenhuma informação pertinente sobre os servidores que a gente está colocando, os serviços, e mesmo assim os ataques encontram e começam a atacar esse tipo de servidores. Isso aí é uma estatística da própria Sophos, mostrando que depois que eles colocaram um servidor sem informação nenhuma de publicação, etc., na Amazon, demorou 52 segundos para ele receber o primeiro ataque. Não quer dizer porque foi a Amazon, podia ser qualquer nuvem, podia ser dentro da sua empresa. A taxa de você ser tocado por um ataque é muito rápido você acontecer isso. Então, grande parte, assim, muita gente começa a ser atacado logo depois que colocou na internet. Então, você já precisa entrar precavido com isso e com sistema de detecção e resposta e serviço de detecção e resposta para caso venha a acontecer uma invasão, você está preparado para repelir, né, de forma rápida e com a expertise necessária, tá? Então, assim, por quê? Aqui no Brasil, assim, primeiro a internet juntou todo mundo, os ataques vêm de todos os lugares, o Brasil especialmente, ele é um dos líderes na parte do cybercrime. Então, isso é um dado de 2017, mostrando já entre os 5 relacionados a cybercrime, que é muito prevalente os trojans de banco, né? Aqueles programas que roubam senhas, aqueles trojans que modificam o código do boleto quando você está pagando, isso acontece muito. Isso talvez mude um pouco a questão dos boletos, por conta do Pix, que é o novo sistema de pagamento que já foi efetivado, que vai permitir, quem sabe, a eliminação do boleto para a gente. Vamos esperar isso aí, e vai aumentar um pouco o nível de segurança relacionado a isso. Mas e os atacantes, eles não aquela figura do atacante no quarto escuro e sozinho, isso daí não existe. O pessoal discute em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, né? Só vocês terem noção. E o Brasil, especialmente, hoje, aí, segundo uma estatística aí da Trend, o Brasil é o segundo país com mais ataques de ransomware, né? Então, está tendo muito ataque, muitas empresas aí, inclusive, entram em contato com a gente para a gente apoiar. E eu acredito que vocês conheçam uma ou mais pessoas ou empresas que tiveram esse tipo de problema, né? A internet brasileira já se tornou grande, né? E muitos dispositivos conectados, e as empresas foram para se conectar, ou agora, por conta da pandemia, muita gente começou a trabalhar de casa com seus computadores, abriu muitas portas para a entrada de programas como esse, para invadir a rede corporativa. Tem que tomar muito cuidado relacionado a isso. Eu vou fazer, inclusive, um vídeo específico sobre isso, falando sobre
esse acesso dos funcionários de fora de suas casas para a rede corporativa. Então, novos cuidados adicionais têm que ser tomados para que isso aconteça e de forma produtiva a empresa possa trabalhar sossegada, vamos dizer assim, né? Então, vou mostrar alguns ataques aqui peculiares. Um deles por exemplo, não só a parte de sequestro, mas também existe as invasões diretas, né? Desde conseguir passagem de graça, imagina também sistemas rodoviários também, então tem muita empresa de transportes, etc., que utilizam esses sistemas. Isso daí é um caso de uma companhia aérea, que o atacante conseguiu fazer diversas viagens de graça aí, né? Outro peculiar foi de um ataque a um hotel, onde o resgate foi feito devido todos os sistemas de portas eram digitais, né? E conseguiu fechar todos os quartos via sistema do hotel e cobrar cobrar um resgate que o hotel chegou, inclusive, a pagar. E eles acharam aí por bem, né, pagar. E não é uma coisa que a gente recomenda, mas eles decidiram pagar por conta do inconveniente de ter que liberar todo mundo, invadir quarto, etc., para liberar todas as pessoas, né? Então, para vocês verem a questão da criatividade dos atacantes, né? Então, é uma coisa que vem com a LGPD e já está acontecendo na Europa, que por conta, por exemplo, das multas, né? Uma das coisas que os atacantes vão começar a fazer, inclusive aqui no Brasil, agora que já foi sancionada a lei, e no próximo ano que vem a multa, né, em 2021, olha, eu vou divulgar que eu invadi sua rede, eu tenho os dados os dados de usuários e funcionários. Se você não me pagar, eu vou divulgar e você pode levar uma multa pela Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando que a multa é grande. Então, claro, vai ter uma majoração aí da agência vai ser criada, mas isso é uma coisa que já está acontecendo na Europa. E isso vai acontecer aqui no Brasil também, certo? Só para vocês terem noção da magnitude de uma operação dessa, por exemplo, de ransomware, o pessoal por trás de um ransomware chamado GateGrab, eles alegam ter conseguido, né, obter até 2 bilhões de dólares, né, nos ataques. Eles têm um serviço de ransomware, onde existem afiliados que se cadastravam na página e conseguiam ouvir uma página, um portal, obter seu próprio ransomware. Eles entravam como se fossem afiliados, só para vocês terem uma noção. E eles conseguiram obter muito dinheiro, até o momento que eles colocaram, inclusive, na página deles, para parar com as operações, então falar com os afiliados para vocês verem a forma de organização, então em relação a isso. Então eles conseguiram falar com os afiliados deles para parar acessar as operações, porque eles tinham ganhado muito dinheiro. Inclusive esse mesmo grupo estão por trás também do ataque não sei se eu vou conseguir pronunciar, Sodiq Knob, né? Ou mais ou menos assim, que também é um ransomware como serviço, que tem uma questão adicional que ele também, só vocês terem noção, tem um chat lá onde a vítima consegue conversar com a operação e resolver questões de como fazer o pagamento e etc. Enfim. Então vocês teriam noção de como que isso está organizado. Aqui mais próximo, teve alguns ataques, como o da Unimed, né, que o atacante conseguiu ter acesso à aplicação, provavelmente, então teve acesso ao certidão de óbito, exames, né? Então vocês imaginam o nível de criticidade desse tipo de dado.
Então, é uma coisa feia que está acontecendo. Muita coisa, principalmente nessas 2 últimas semanas, acho que vocês ouviram, elétricas, a Honda parou, isso afetou até aqui a Honda Brasil. Então, muita gente grande aí, teve algumas notícias, o pessoal tudo pega de calça curta também, então, muito trabalho para ser feito, tá? E só piora, né? Depois veio agora o rancho com dupla extorsão, né, pessoal? O pessoal bota uma página e diz o seguinte: olha, vou publicar teus dados. Isso aqui é especialmente importante pelo seguinte, porque uma das principais dicas para combater rancho, a primeira coisa que o pessoal pergunta é: tem backup? Né? A questão do backup, lógico que vocês têm que ter, etc. Mas com isso daqui, além do backup, vocês têm que estar monitorando as redes para saber se não está tendo uma intrusão. Porque o atacante, ele vai tatear a rede em busca de informação para ele poder colher, para depois, né, fazer a extorsão para a empresa. Então, não é assim, né? Então, ele ainda está tateando, procura as informações que lhe convém, ou chamando alguma parte automaticamente, para depois, tem uns que estão fazendo até o delay daquela telinha, né, para esperar a telinha, para depois aparecer a telinha de risco. Então, vocês olharem. Então, não basta mais só backup. O pessoal já adicionou um backup geobásico, mas assim, entre 8 entre 10 pessoas que são atacadas dentro, a gente vai perguntar se tem backup, não tem, né? Ou acha que tem, ou o backup é feito, mas descobre que tá corrompido, não tem um processo ali para fazer a verificação. Então, tem camadas adicionais de segurança que precisam ser colocadas, tá? Então, pessoal, o que a gente vê aí? Internet, muito problemático, muito complexo, a complexidade aumentou. Nunca teve tanta ferramenta de segurança, nunca teve tanta ferramenta de segurança boa, inteligência artificial, etc, etc, etc. E os ataques só pioram, só aumentam. Só nessas 2 últimas semanas aí, você, quem acompanha, viu o tanto de ataque. Ferramenta sozinha não funciona. Isso é um paradigma que é utilizado muito, acho que muito culpa nossa também, mas no mundo real não é utilizado. Ninguém compra uma ferramenta lá no mundo real e esquece o resto. Mas no mundo digital, quem nunca ouviu, eu estou com puta Fire, eu não preciso de mais nada, eu estou com antivírus, não preciso de mais nada. Só porque o Fire é de marketing. Você acha que esses grandes aí que foram atacados não tinham Fire? O Fire deles não eram os melhores? A questão não é essa, né? Segurança é um processo, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui. Então, as tecnologias de defesa melhoram, os ataques pioram, certo? Eles vão se adaptando, né? Então, é o que eu estava falando. A ideia de solucionar tudo com uma questão de ferramenta, esquece. Não é o caso. É a forma mais fácil, eu até entendo que é a forma mais fácil. Perguntar, olha, eu quero proteger. O Fire. Não tem coisa mais fácil de dizer isso. Compra o Fire, compra o antivírus, compra o IDS, compra isso, compra aquilo. Só que não é isso que vai diminuir o risco. Tu vai ter uma barreira lá, mas como o que acontece? O atacante tem tempo. Enquanto está a barreira lá, ele vai ter o tempo no mundo para poder passar pela barreira. Só isso, você comprou uma barreira. E tempo, que eu vou mostrar mais na frente. Então, essa crença de tecnologia por terra ameaça é furada. Vou passar algumas estatísticas aqui, só para vocês terem uma noção da encrenca. Isso aqui é interessante. Ó. 67% de aumento dos ataques nos últimos 5 anos. Eu acho que já é até maior se a gente pegar esse último ano. Esse ano, especificamente, só de vulnerabilidade, a gente já está, na metade do ano, a gente já teve mais, acima de 50% da vulnerabilidade do ano passado inteiro, só para vocês terem a noção. Né? Só para vocês terem a noção. E aqui que pega, né?
Uma vez passado, o atacante passado pelas barreiras, faros e etc., uma equipe local, ela leva, em média, 197 dias para descobrir que esse cara está dentro da rede. Ou seja, pouco mais do que 6 meses. E eu te falo sinceramente, a gente faz pen teste, para a equipe local verificar isso, ela tem que estar monitorando, fazendo monitoramento e resposta com a equipe muito bem azeitada. E o atacante, ele que diz para a equipe, ó, já estou muito tempo aí, ó, vai consertar isso. E diz para o cara. Mas ele já está há muito tempo. Então, vocês verem um ataque assim, é possível que ele já está há muito tempo dentro da rede. Né? E isso é fato, a gente vê isso nos testes que a gente faz de intrusão. Tá? A gente vai mostrar como minimizar isso aí também. E uma vez identificado, aí vem um que é trágico, né? Demora 69 dias para conter. Porque uma vez que ele está lá dentro, não sabe por onde que ele passou, né? Então ele pode ter passado por tudo. Se você for muito grande e tiver muito recurso, que é muito difícil, você consegue voltar tudo do nada. Mas como você vai ter certeza? Como que ele entrou? Né? Se tiver feito uma análise, nunca você vai ter certeza. Né? Vai ter que monitorar tudo. Ele tocou qual vulnerabilidade. E se essa vulnerabilidade não tiver patch, mas ela já está sendo explorada? Então, tem muitas questões aí. A questão de vulnerabilidade é importante. Eu estava falando do recorde. Né? Só para vocês terem noção, acho que foi em maio agora, a Microsoft teve um recorde de vulnerabilidades no Microsoft Tuesday, 128 vulnerabilidades, num só pacote. A gente já está chegando lá aqui, já cobrindo o ano inteiro só de vulnerabilidades. Só vocês não. Hoje, 2 vulnerabilidades foram licenciosamente corrigidas pela Microsoft. Vulnerabilidades críticas, teve que fazer patch emergencial hoje, 2, no Windows 10. Ainda não se sabe se a pessoa já está explorando, aparentemente não, mas emergenciais, daquele nível WannaCry mesmo, questão de código de execução remota. Ferramenta, Palo Alto, tem uma vulnerabilidade hoje sendo já explorada no Firewall Software também vou até mostrar para vocês, tem um livro interessante, vou até como dica para vocês, esse livro aqui, ó. Vocês estão olhando aqui, do McGraw, né, Gary McGraw, que ele fala sobre desenvolvimento de software seguro, falha, né? E aqui ele discute, inclusive, que vulnerabilidade, embora os desenvolvedores não vejam, é uma falha no software, é um bug, tem que ser verificado como defeito. Normalmente, o desenvolvedor não olha isso, né? Se não tiver um desenvolvimento dentro do processo de desenvolvimento. Tá? Então, assim, vamos lá. Segurança como disciplina já tem 58 anos, só piora, porque, principalmente, por conta da complexidade, tá? Complexidade do ambiente, e pelas formas, e aí eu vou discutir agora, já chegando na parte que a gente vai discutir, das formas que são tratadas. A forma principal que foi tratada, existem duas, né? Tem uma visão militar, coisa, e tem uma visão de negócio. Aqui é muito utilizada na parte de segurança, as pessoas utilizam, etc., na parte os conceitos militares de como tratar ameaças. Né? Evitar ameaça. Olha, eu não quero que o pessoal veja a minha comunicação. Então criptográfico, então, ferramenta. Evita, né? Evita que alguém veja a comunicação. Então, evitar ameaça. Né? Só que quem sabe de segurança, eu não consigo evitar que o hacker exista. Né? Ele vai estar lá. Então, eu tenho que me preparar caso ele venha. Então, no âmbito do militar, a ideia é solucionar como se fosse um problema de engenharia. Né?
tem um problema ali, bota uma ferramenta, né? Evita. Então, qual é o paradigma? Descubra quais são as ameaças e evite. Né? Se perguntar para um administrador de rede, pô, protege minha rede, o que é que ele vai dizer? Ah, coloca antivírus. Ou seja, ferramentas de evitar ameaças. Né? Não está funcionando, né? Pelo que a gente viu, está só piorando. Então, tem que mudar o paradigma. A primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Ferramenta sozinha não vai ajudar. Não vai diminuir o risco de uma forma que você não consiga tratar o ataque. Tá? Isso aqui você tem que sair daqui com isso em mente. Segmento de engenharia, acho que resolva, né? Só que o caso aqui, segurança causa uma barreira para o negócio, né? Quem nunca ouviu? Ei, para aí, isso daí é inseguro, não faz. Né? Só que na área, para a parte de negócios, não é assim. Não pode chegar e dizer assim, ah, não faz. Porque o que interessa é o negócio. Segurança é uma camadinha dentre várias aí para o negócio funcionar. Né? É tentador, né? Dizer assim, não, para aí, é inseguro. Mas segurança para negócio, ela é relativa. Tá? Então, quando a gente fala relativa, tu tem que medir o grau de mecanismo de segurança com a atividade de negócio. O negócio tem que funcionar. O negócio, quando eu falo, é o hospital tem que funcionar, o e-commerce tem que vender, fazer os pedidos, etc. E por aí vai. Apesar disso aqui estar acontecendo. Tá? Então, assim, no negócio ele já sabe, tem muitos riscos. Segurança é mais um. Tem diversos outros riscos. Tá? Então, por isso que tem seguro, etc. Isso é uma das coisas que vocês vão ver depois que a LGPD vir. Seguro contra ataques. Né? Então, as empresas, vocês vão ver empresas de seguro com apólice relacionada a ataques. Né? Caso o ataque aconteça, para ela poder diminuir o risco dela. Então, outra coisa, coisas falham o tempo todo. Fato. Então, tem isso em mente. Falha. O hacker vai poder entrar. Né? O bandido vai conseguir entrar no banco e pegar dinheiro. Certo? Isso aí pode acontecer, basta um atacante motivado para isso acontecer. Tá? Tu tem várias opções aí. Pode aceitar o risco? Sim, tudo bem. Esse risco eu aceito. Né? Não vai impactar tanto o negócio. Pode mitigar o risco, ou seja, diminuir o risco com tecnologia. Ah, vou botar um firewall para diminuir o risco, eu não elimino. Segurança 100% não existe. Se alguém chegar a dizer assim, ah, esse aqui é 100% seguro, isso não existe, tá? Não existe. Pode mitigar o risco com procedimento, né? Olha, eu não quero que esse papel com a senha fique aqui na mesa, etc. Pode criar procedimento para isso, procedimento para senhas, etc., padrões. Pode transferir o risco, no caso, numa apólice de seguro, por exemplo. Né? Pode transferir esse risco para uma seguradora. Isso vai acontecer muito. Né? Ou para uma empresa, enfim. Tá? Então, assim, os dois paradigmas, o paradigma que o pessoal tem que pensar é o paradigma de negócios. E não a menos que tenha algum militar, seja da área militar, o paradigma é o mesmo lá. É a questão de cibersegurança, nada é 100%. Tá? Então, pessoal, segurança é uma corrida onde os atacantes têm toda a vantagem. Então, a gente precisa se proteger contra toda a vulnerabilidade, a gente minimiza, né? E aqueles onde o pessoal conseguir passar, a gente tem que estar de olho para poder responder rapidamente. Nosso trabalho é muito mais difícil. Um atacante motivado, ele tem N possibilidades de invadir uma rede. Não é só ataque direto. Você pode ir para uma pessoa, ele pode ligar para a pessoa, ele pode ir diretamente ao local. Então tem muita possibilidade para fazer. Por exemplo, nossos testes, a gente não teve nenhum que a gente não conseguiu obter sucesso. Né? Então, são muitas possibilidades para conseguir fazer um ataque. As redes são complexas
e está aumentando. Agora é IoT, VMware, 5G, só no teu ambiente que tem mais de um sistema operacional, investe em hardwares, as pessoas são treinadas, mesmo assim existe aquele risco de alguma de até de uma atividade interna ou às vezes sem querer de um usuário ao clicar em algum e-mail, etc. E os atacantes têm todo o tempo automação, pode atacar o mundo inteiro. Aqueles que direcionam os ataques são os mais perigosos, então eles se preparam, conhecem a empresa para poder fazer aquele ataque, né? Então a história é só comprar um firewall e um antivírus não existe, pessoal. Tira isso da cabeça, tá? Então quando alguém, não, coloca um firewall e resolveu, eu tenho um firewall. Conheço muita gente que acha que tem um firewall aí e resolve, esquece. Isso é só o começo da história. Por quê? Porque é mais fácil, né? Pegar esse botão fire, colocar a regra, tirar a regra, botar a máquina, tirar a máquina, é fácil. Agora, o que eu vou mostrar mais para frente é muito mais difícil de ser feito. Porque a ferramenta é o seguinte, ela é igual ao cofre, tá? Como é que o cofre é vendido? Ele vem com uma classificação. Ele vem com uma classificação assim, 30 TL ou 60 TRTL. O que quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte, que vou botar o nome de atacante. Um atacante, com as ferramentas certas, ele vai abrir esse cofre em até 30 minutos. Esse de baixo, ele está dizendo o seguinte, que um atacante com ferramentas e aquela tocha, tem aquela tocha que vocês já viram em filme, ele vai conseguir abrir esses cofres em 60 minutos. Nenhum cofre é vendido dizendo que é 100% inviolável. Ele te vende, o que ele está te vendendo é uma outra coisa, tá? Ele está te vendendo tempo, tá? Então, quando a gente coloca uma ferramenta como essa, na verdade, você está comprando tempo. Por quê? Qual é a história? Banco. Ele tem a porta giratória, tem o cofre, etc. Quando o bandido entra, tem o detector de movimento, alguém aciona, ou enfim, o guarda aciona, tem o guarda local e tem a polícia para poder chegar. Então, assim, tem uma detecção e uma resposta da polícia para o que o banco tem em mente. Então, ele pode até roubar, mas ele não vai conseguir carregar tudo. A ideia é que ele tenha 10 sacos de grana lá e ele só consiga levar um. Ou seja, eu aceito isso de levar um. Eu diminuo o risco com esses controles e com o processo de prevenção, que foram os controles, e detecção e resposta, para não dar tempo dele carregar todo o dinheiro. A ideia do ataque é a mesma coisa. Tem que estar preparado para, beleza, em algum momento o atacante pode invadir minha rede. Mas se ele invadir, eu quero estar preparado para detectar e responder rapidamente, para não dar tempo dele fazer muita coisa. Para ele não dar tempo de fazer aqueles 197 dias, onde ele pode fazer o que ele quiser. É muito tempo. Dá para ele aprender a aplicação local, mudar a senha, usar a senha de outras pessoas, etc. Dá para fazer muita coisa. A ideia é a gente diminuir aquele tempo. Então, quando vocês compram um file, compram ferramenta, começam a empilhar, vocês estão comprando tempo. Vocês estão fazendo duas coisas. Vocês estão colocando uma barreira a ser superada. Ponto. E o tempo, vocês estão ganhando o tempo tomado para superar essa barreira. Ponto. Por isso que não dá para dizer que só porque eu tenho file da marca, o pessoal não vai conseguir invadir. Não é isso. Sendo motivado, e a gente já fez pentest com firewall de marca, tradicionais, grandes aí, no caso, falou o nome, você consegue passar. Porque o que o pessoal não entende, eu tenho um monte de features, deixa eu ver, ele não consegue identificar todos os ataques. Em uma hora, passa. E tem outra coisa, muitos têm firewall aí, firewall e não olham o que está acontecendo no firewall. Sabe por quê? Porque ele gera muito log, muito alerta.
e dá muito trabalho você separar tudo ali. Então, o que fica o gerenciamento de segurança? Fica como? Coloco regra, tiro regra, coloco regra, tiro regra, coloco regra, tiro regra. Mas ninguém fica de olho no que está acontecendo. Por quê? Porque dá muito trabalho, é chato. É muito chato analisar. Você não tem tamanho. A gente analisa todo dia, todo momento. É muito chato até tu descobrir de onde está acontecendo. Mas é esse trabalho que você para poder diminuir isso, certo? Aí eu vou falar mais um conceito, isso aí vai ser importante lá na hora para vocês. O ataque, ele tem diversas fases, tá? E assim, a academia e muita gente tem alguns padrões de como as fases de um ataque, etc. E tal. Tem um padrão que foi um paper da Loghead, acho que vocês têm de segurança já ouviram falar, que é o Cyber Kill Chain, certo? O Cyber Kill Chain, ele mostra as fases desde a etapa de reconhecimento até a etapa da conclusão do ataque, lá embaixo. E tem diversas etapas ali, tem o reconhecimento, tem a entrada, tem a exploração, tem a instalação, tem a hora que ele conversa, ele invade o servidor, e, por exemplo, vou dar uma ideia de resto. Ele invade o servidor e manda para um servidor do atacante dizendo mais um, né? É isso que todo resto faz. Mais um, mais um, mais um. E o cara tem um painel olhando lá de todas as vítimas que foram impactadas. E aí, essas fases aí, eles dão, tem diversas pistas aí dentro dessas fases aí, né? Que a gente chama de indicadores de comprometimento. Na medida que vocês conseguem olhar os indicadores de comprometimento, os vestígios que vão passando por todas essas fases, você consegue diminuir a exposição e o tempo que aquele atacante tem dentro do ambiente. Tá? Eu vou agora colocar essas mesmas fases numa posição para vocês olharem. Tá? E aí, o que acontece? Se vocês olharem aí, à medida que vai chegando a parte do objetivo final do atacante, que no caso do Hansen, quando aparece aquela telinha, vai ficando muito mais custoso para recuperar. Né? Não sei quem pegou já, por exemplo, o Hansen, se você não estiver preparado, vai demorar umas 2, 3 semanas para fazer a recuperação, 2, 3 semanas de empresa parada, dependendo de como você está parado aí, certo? Então, à medida que vai chegando mais para essas etapas de dentro, até a exploração, muito mais custoso isso vai ficando, tá? Tem que ficar em mente. E a etapa final pode ser tudo, né? Da tela do Renshaw, a parte de dupla extorsão, né? Então, o Renshaw tem as suas telinhas, isso aqui é do Bad Rabbit, certo? Tendida encrenca em mais ou menos o primeiro. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem de toda essa etapa, cara, vamos dizer que a notícia do TV Globo, né? Tudo tá ferrado, todos os dias, aparecendo na TV Globo, e vocês precisam entender que ferramenta sozinha não resolve. Segurança é um processo. Eu agora vou mostrar para vocês o processo para responder a esse tipo de incidente, certo? Esse processo, alguns juntam parte desse processo no só, isso aí cada um faz, pega a ideia, né, e faz de acordo com o que achar do seu ambiente, tá? São umas 6 etapas, eu vou me virar aqui para ver aqui na tela, são umas 6 etapas aqui para você tratar um incidente. Olha só como é um processo. Primeiro tem a etapa de preparação. Se você chegou naquela etapa lá, do último do objetivo, você não estava preparado, você vai da etapa de identificação para frente. Ou seja, a casa caiu e você tem que correr atrás. Né? Então você começa a partir dessa etapa 1 ali. Mas vamos dizer que você se preparou. O que é se preparar aqui nesse sentido aqui? Se preparar é fazer análise de risco, proteger o que é mais importante, colocar as barreiras, colocar a parte de detecção e resposta para verificar, pegar aquele tempo das barreiras
para você identificar e responder aos ataques, colocar os sensores que você tem que colocar, fazer análise de logs, etc., fazer análise de vulnerabilidade, tem teste, etc., para diminuir a superfície de ataque, ou seja, dar o menos possível de chances para ele entrar. E monitorar aquelas chances que vocês aceitaram, sabe, que existam, né? Lembrando, tem vulnerabilidade que não tem patch, né? O fabricante não faz patch para toda a vulnerabilidade, né? Muita gente não aplica os patches porque tem medo de dar problema. Recentemente, a Microsoft fez patch que deu problema no sistema, então você tem medo até de aplicar. Muita gente já fica com pé com vulnerabilidades antigas para caramba. Isso é o que a gente vê muito no nosso pentest. Então, tem que verificar isso, tá? Então, uma vez preparado, vamos dizer que está todo mundo preparado, tem a identificação. Aconteceu um incidente, primeira coisa é a identificação. Só que é o seguinte, lá na etapa de preparação, a gente tem um negócio que a gente chama de playbook, né? Você coloca mais ou menos, se esse ataque acontecer com esses ativos, os procedimentos são esses, esses e esses. Se for um ransomware, é esse. Nesse servidor foi esse, é esse, isso. Por que isso é importante? Porque na hora de acontecer, você não ficar batendo cabeça. Você já sabe, ó, eu tenho que ligar para o diretor, eu tenho que ligar para o presidente, eu tenho que informar que teve um ataque. Teve um ataque. A primeira coisa que eu vou fazer é desligar ou deixar ligado o ambiente? Aqui já vai estar respondido. Para você não ficar assim, pô, eu vou desligar ou não, etc. Né? Então, tudo isso vocês têm que colocar na etapa de preparação. Treinar. É igual bombeiro. O bombeiro, quando chega lá, já está tudo treinado. Ele já sabe o que fazer, já sabe qual material que ele vai utilizar, o que ele não pode fazer, o que ele pode fazer, enfim. Certo? Na identificação, uma vez que tu está preparado, grande parte das respostas eu vou mostrar lá na demo, você já vai obter rapidamente. Por onde que ele entrou, quais alguns vestígios do que ele modificou, se você estiver preparado. Se não estiver preparado, meu amigo, é complicado até para você saber por onde que você vai começar. No caso do ransomware, quando aparece a tela, é até mais fácil, porque você já sabe qual o que aconteceu. Os que aparecerem a tela foram os que foram atacados. Com a história do dupla extorsão, o cara está zapeando lá, ou ataques onde o pessoal está zapeando a rede, não sabe por onde que ele entrou, quantos servidores ele comprometeu, por onde que ele está. Então, você tem que fazer um trabalho enorme de análise. Às vezes tomar decisões drásticas, como desligar o acesso. E mesmo em negócios, tem que falar com o presidente, porque se você, por exemplo, no país de comércio eletrônico, ele vai ver o seguinte, vem aqui, mas o pessoal está deixando de fazer compra no meu comércio eletrônico por conta desse ataque? Não, então a gente não vai tirar o site do ar. E aí tu vai ter que trabalhar com o site no ar, tentando identificar quem é. Né? Então, tem umas decisões de negócio que até fogem na área técnica, são decisões de negócio, que tem que estar dentro do plano. Porque a decisão de desligar uma aplicação é muito grande e a organização toda fica parada. Né? Então, se você está preparado, para a gente fazer essas informações, você já começa a obter lá. Tá? Então, na parte de identificação, tem a parte de análise, você faz análise, e faz a detecção e análise do incidente, extensão, para onde foi, e etc., grande parte do ataque. Na segunda etapa, você faz a parte de contenção. Na parte de contenção, tenta conter o ataque, para diminuir. Eu vou passar rapidamente, depois eu vou focar identificar, você vai conter o ataque para ele não se proliferar. Na parte de erradicação, você vai fazer a limpeza. Né? As ferramentas, identificar por onde foi, tentar fazer toda a limpeza do ataque, etc., para ajudar na etapa de recuperação, onde você vai, junto com isso aí, você está monitorando para ver se não está tendo a outra atividade maliciosa, né? Para pelo menos diminuir o risco de o atacante já estar com acesso à rede. E no final tem a parte de lições aprendidas, vocês fazem um relatório, todos eles dão insumos para preparação. Olha, a gente não pegou aquilo, bota lá no negócio para a gente monitorar.
tem aquilo outro, a ciência foi diferente, etc. Onde vocês veem que pode aprender, né, sobre esse ataque, para melhorar isso, virar um ciclo, caso o ataque aconteça novamente, vocês estarem melhor preparados. Na parte de, como eu estava falando de preparação, isso aqui é uma foto muito clássica. Isso aqui foi o pit stop mais rápido na Fórmula 1. 1,82 segundos. Para eles chegarem nisso aí, eles se prepararam, treinaram bastante. Na parte de segurança, tem que ser o mesmo. Tem que treinar, papai. Tem que verificar o que fazer, como que a gente obtém as informações o mais rápido possível para conter um ataque. Então, a etapa de preparação, a gente vai treinando para quando acontecer, né? Quando, não é se, é quando. Quando acontecer, você está melhor preparado, né? Se preparando para isso. Então, um pouco da preparação eu já passei. Lá na preparação, e aí eu sugiro vocês, se estiverem avaliando ferramenta, tem algumas taxonomias de ataque, de técnicas de invasão que são boas para utilizar. Né? Muita ferramenta já está começando a portar para poder dar essas informações. Uma delas é a taxonomia do Mitre, né? Onde lá em cima as suas fases é mais ou menos aquilo do saber que eu tinha, tá? E dentro dele tem dentro de cada uma, você tem um site, tá? Vocês já podem ir lá no Mitre Ataque e tem as principais técnicas que são utilizadas em cada fase, etc. E a gente utiliza também aqui para identificar os ataques, onde cada um ataque, o que ele fez em cada fase dessa daqui. Essa parte mais escura, em vermelho, é onde os ataques mais acontecem. Se vocês olharem aí, tem deleção de arquivo, né? Provavelmente hasher, encriptação de dados, movimento lateral, enfim. Então, tem muita coisa aí que vocês podem utilizar. Na parte de identificação, vem a preparação, vem a parte de identificação, que é a parte de detecção e análise. Né? Essa parte aqui é crucial. Todas estão, tá? Mas essa aqui, como a parte de preparação e identificação dão bastante trabalho, preparação grande, né? E essa aqui é meio que o trabalho do dia a dia de ficar olhando para saber se um atacante em qual fase está ali. É mais ou menos assim. Quer ver? Responde rápido aí para essa figura. E aí? Onde é que está? Quem é a ameaça aí? Né? Na parte de segurança digital é mais ou menos isso aqui. É muito de log, tudo semelhante um com o outro. Difícil de determinar quem é o atacante. Isso daí a gente tem tecnologias para isso, mas principalmente o olhar da analista, que vê todo dia para identificar quem é o atacante ou não. Porque é difícil identificar um ataque como esse, né? No mundo, normalmente quando isso acontece, o que acontece? Aciona logo para fazer o que a gente chama de tanto da resposta como a gente tem uma disciplina dentro da resposta ali, que é a partir de análise forense. Vai ver, pegar a cena do crime ali, analisar. Então, imagina um ataque como esse, se vocês não tiverem aquelas informações que eu estava falando no começo prontas para vocês terem isso em mãos, vai ter que fazer um trabalho muito grande de identificação de onde que está o ataque, né? O que fez dentro de cada servidor. Isso não é fácil, é muito trabalhoso, tá? Você ter noção, pegar, antigamente quando eu comecei com discos de 100 GB, hoje a gente trabalha com teras, né? Então, para poder identificar tudo que aconteceu dentro de um disco desse, assim, a gente não tem as informações, mas a gente não tem um direcionamento. Às vezes o cliente não sabe nem quando que aconteceu o ataque. Ele pode ter visto aqui, mas o começo do ataque pode ter, como a gente viu, há um mês atrás. Né? Então, qual a linha de tempo que eu tenho que tratar, isso dá muito trabalho. Então, isso é uma das coisas que você tem que estar preparado para dar dicas para ser mais rápido para fazer essa análise. Hoje, o que a gente tenta fazer aqui é fazer uma análise forense em real time. É mais ou menos assim. A gente coloca tanto monitoramento, tanta coisa,
para poder identificar rapidamente o que está acontecendo. Então, a gente monitora tudo. Tem que monitorar logs de todos os servidores, tráfego de rede. E o problema é que isso é gigantesco, né? É muito dado. Mas isso é crucial para poder saber o que está acontecendo na tua rede. Ter visibilidade, com certeza, visibilidade do que está acontecendo na tua rede. Um servidor típico aí, um servidor típico, ele gera muito dado, né? Então, assim, é mais ou menos assim, começa com uma massa de dados grande, vai diminuindo até dali gerar um alarme ou dois de ataque de fato. Grande parte do trabalho que a pessoa pensa que é romantizado, isso deve ter um monte de ataque russo aqui, tem, mas grande maioria são bots automatizados, softwares automatizados, mesmo que tu tenha seja um alvo muito grande, tem ataques direcionados. Né? Mas o dia a dia, grande parte é o seguinte, meses de chatice por 2 semanas de sufoco, mais ou menos assim. Por isso que normalmente segurança tem que ser terceirizada. Isso aqui, por exemplo, é um mapa de ameaças, vocês podem manter, esse aqui é o nosso, onde a gente vê tudo que está sendo atacado vindo de fora, todos vindo de fora do ambiente, para a gente identificar de onde são os países que estão tentando fazer ataques aí, para a gente poder responder. Esse aqui mostra, por exemplo, que está tendo um ataque ali, uns 52 mil ataques vindo só dos Estados Unidos daquele ponto lá. Então, isso aí já abre um alerta, né, para poder fazer a parte de contenção do ataque, que é a próxima fase. Né? Você tem que fazer a contenção do ataque. Nessa parte de contenção, um dos principais objetivos é tu diminuir a extensão do ataque, diminuir o movimento lateral do ataque, para ele se espalhar. Mas isso tu só consegue fazer se tu fizer um trabalho de identificação. Após isso, sem uma etapa de preparação e identificação, com certeza eu passo uma manhã para saber o que vai fazer primeiro. Uma manhã, um dia, ou até 2 dias. Tendo isso daí planejado, já começa a trabalhar. Eu já sei, eu começo com aquele servidor, eu já consigo isolar, já consigo fazer isso, etc. Então, o trabalho de contenção é primordial. Por quê? Porque lá na etapa de recuperação, você vai recuperar um ambiente lá e ele ser explorado novamente. Uma vez um cliente chamou a gente para ajudar ele num ataque que estava correndo. O que ele estava fazendo? Ele estava limpando os servidores, colocava dentro da rede e eles voltavam a ser atacados. Ele estava nesse ciclo, né? Até a hora que ele se ligou e a gente conseguiu, foi lá e foi ajudar ele, chamou a gente para a gente ajudar. Então, assim, a etapa de contenção é crucial. Eu sei que a primeira coisa que todo mundo quer fazer é pegar o backup e subir tudo de novo. Mas e se for uma novidade, o cara vai entrar de novo, vai acontecer de novo. Então, a parte de a identificação da informação para a etapa de contenção, para saber o que fazer, né? Como é que ele vai atuar. E aí depois vem a parte de erradicação. Todas essas etapas aí são acompanhadas pela etapa ainda de detecção e análise lá, para saber se o que foi identificado lá é de fato está batendo. Né? Porque à medida que essas fases vão acontecendo, novas coisas são descobertas. Opa, não era só aquele servidor, aquele outro. Então isso vai alimentando o ciclo ali para cada vez mais diminuir o ataque ali, minimizar o ataque para poder fazer o retorno dos serviços. Então, nessa parte de erradicação é a parte de limpeza, né? Cria ferramentas de limpeza, etc. Os antivírus, ou tira as ferramentas que o cara usou para explorar, enfim, etc. Corrige as vulnerabilidades, etc., tanto na parte de contenção ou na parte de erradicação. Então, essa é a parte que a gente vai fazer, né? Está fazendo a limpeza ali no ambiente para se preparar para a recuperação, certo? Que é a próxima etapa, que é a recuperação. Na recuperação,
todo cuidado é pouco aqui. O monitoramento tem que ser constante, mais preciso aí, para saber se essa recuperação ela não vai voltar a ser afetada pelo ataque inicial ou por outro ataque. É o que eu falei. Se for um ataque a gente está muito tempo, embora vocês estão fazendo um trabalho aqui, ele pode estar lá do outro lado, só olhando o que está acontecendo ali, esperando fazer a recuperação para ele atuar e fazer um segundo ataque, no outro campo ou até no mesmo ambiente. Certo? Última fase é a parte de lições aprendidas, onde a gente pega tudo que foi feito nessas fases, faz um relatório, cria insumos aí para poder mostrar o que pode ser feito para melhorar esse processo, para não acontecer, não é que não aconteça, para diminuir o risco, né? Diminuir o risco de acontecer isso. Então, essa etapa é importantíssima, né? Porque ela vai garantir. Então, vocês veem, é muito trabalho. É muito trabalhoso. Por isso, muita gente fica só na parte de ferramenta. Porque esse processo todo é trabalho. Muita gente deixa para quando isso acontecer. Só que deixar para isso quando acontecer é muito danoso em questão de grana, né? Como é que vai chegar para o diretor e o presidente e dizer, olha, aconteceu isso porque eu não fiz todo esse trabalho. Se ele souber que existe isso, ninguém está fazendo, né? Ou você faz ou você contrata. O ideal é contratar, né? Então, o fluxo é esse. Eu agora vou fazer uma demonstração de um hamster, vou mostrar mais ou menos como é que a gente detecta o que ele está fazendo lá dentro do servidor, é uma ideia, a gente usa isso somado a algumas outras técnicas para poder fazer uma identificação de ataques do tipo hamster daqui, tá? Eu vou fazer a demonstração para vocês, eu vou fechar aqui a apresentação para poder mostrar para vocês. Só um minutinho. E aí, pessoal, o que estão achando aí até o momento? Legal? Ruim? Médio? Diz aí. Mostrar um negocinho ali. Botar essa telinha. Vamos ver, né? A gente vai dar tudo certo, né? Dizem aí o que vocês estão achando. Pô, legal. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, criou aqui uma VMzinha aqui que a gente criou. Tem uns arquivos aqui. BB, doc, etc, etc. Que uma das coisas que a gente faz, eu vou mostrar mais ou menos aqui como é que é o que acontece. Depois eu vou mostrar até uma análise real de um rancher que entrou via ATS. Vou mostrar um pouquinho uma análise que a gente faz. Eu vou executar o rancher aqui, tá? Tomara que ele não falhe, né? Essas horas que tem o rancher. Vocês estão olhando aí? Pediu para executar como administrador. Deixa eu pegar aqui a senha. Só um minuto. Deixa eu aumentar aqui. Se eu consigo botar em full screen para melhorar aqui para vocês, tá?
CMS. Não foi. Então, usuário. Usuário é vítima. Tá. Uma... Foi, né? E aí o hamster criptografa, faz o trabalhinho dele lá, tal. Vamos ver como é que a gente consegue, vamos dizer que a gente estava monitorando esse servidor aí, né? E aí, vocês estão olhando aqui, né? Aquele que criptografou aqui, etc. Né? Como eu botei poucos arquivos, foi rápido. Vou tirar isso aqui, vamos para esta telinha aqui, onde eu criou aqui um elastic aqui para capturar essas informações, né? Para a gente poder mostrar aí melhor para vocês. Isso aqui é uma visão aqui do microataque. Isso aqui está pegando diretamente dos nossos honeypots, tá? Então, muita coisa acontece aí. Então, vamos ver se a gente pega ali o nosso carinha ali. Deixa... Certo. E aí, o que acontece? A gente criou um dashzinho aqui. A gente tem uma assinatura, tá? A gente criou uma assinatura, a gente tem uma assinatura para a Answer. E aí, para mostrar... Deixa eu aumentar aqui também. Então, ele já começa, né? Arquivo removido, vocês estão conseguindo ver aqui? Arquivo removido, tem a nossa assinatura aqui, ó. Possível ataque de ransomware detectado. Então, a gente pegou diversas evidências dentro desse servidor para identificar esse ransomware. Deixa eu abrir ele aqui um pouquinho para vocês olharem. Então, a gente pegou o arquivo, possível ataque de ransomware, aqui, certo? Tem diversas informações que a gente utiliza aqui e tal. Só pegar aqui. Isso daqui a gente coloca, inclusive, para receber via Telegram. Então, imagina o servidor de vocês começa um ataque de ransomware como esse aí. Além de a gente receber o alerta também, o alerta, os alertas mais críticos, como é esse caso aqui, te manda também para o cliente. Ele recebe via Telegram no nosso sistema de alertas para poder responder. Ele é um dos principais que quer saber o que está acontecendo. Então a gente recebe para a gente poder atuar. Uma vez que está acontecendo aqui, vamos dizer, ele já chegou lá, já está chegando lá no final, né? Antes ele teve que ter um caminho aí para percorrer, né? Lembra daquelas fases. Então, vamos dizer, isso aqui já é o final. Isso aqui também a gente já recebe esse alerta ainda na parte final para poder trabalhar, lembra, né? Ganhar tempo para poder repelir esse ataque aqui, fazer a contenção, a identificação. Isso aqui vai ajudar, esses dados vai ajudar a gente fazer a identificação fica muito facilitada, tanto a parte de detecção e análise. E tem outras informações aí que eu estou mostrando, a parte de rede, na hora que ele tenta comunicar para fora, etc. E tal, a gente captura, a gente pega logo dos firewalls para poder correlacionar isso tudo
numa informação mais coerente, dá um alerta inteligente, que chama, que é junto com diversas outras informações para pintar um quadro. Pô, o cara veio aqui, desses IPs aqui, conectou aqui, fez essa deleção, executou esse programa, tentou comunicar para fora para a gente ter esse quadro geral na hora da identificação e análise para a gente poder fazer a contenção e seguir o processo. Entendido aí? Entendido aí? Foi rápido? Foi rápido? Não. Informa aí para mim. Falo de novo ou não? Tá. Dizendo aqui que entendeu, ótimo. Então, aqui com essas informações aqui, por exemplo, a gente consegue identificar quais os arquivos que sofreram esse problema, né? A gente já tem uma análise do próprio, já tem uns outros arquivos, outros dados aqui, né? Vou mostrar um aqui, vou ver se eu tenho ele aqui. Isso aqui é da execução do Renzo. A gente consegue identificar aqui o processo que executou aquilo ali, né? Então, isso tudo a gente correlaciona para poder identificar qual está, ou seja, eu vou atrás do processo, quais os arquivos, data e horário, onde ele começou aqui, se pegou outros servidores, a gente pega, vamos ver qual é o primeiro servidor, quem foi o segundo a ser impactado, então a gente tem uma ideia de sequência do ataque, então, para pintar esse quadro. É fácil? Não, é muito log, é muito dado. Alguns alertas a gente cria, a gente tem, faz o relacionamento, para o analista, sempre o analista tomar decisão. Essa história de ferramenta automatizada, ela te ajuda, mas no final, quem tem que dar a palavra final é o analista. E a visão do analista, ele tem que ser do dia a dia, tem que estar vendo isso todo dia, para ele poder pensar o que é real ou não. Tirar daquele monte de coisa. Porque o que acontece, por exemplo, uma remoção de arquivo como essa, pode ser que seja um falso positivo, né? Pode ser que no teu ambiente você tenha uma movimentação de dados que gera esse tipo de alerta. Então o analista vai olhar e dar a palavra final ali, certo? Só para vocês terem uma ideia, eu vou botar aqui uma figurinha. Deixa eu ver se eu tenho ela aberta. Uma análise assim, a gente estava fazendo uma demonstração, a gente colocou o nosso analisador na rede do cliente, fez isso nos servidores lá, e aconteceu de ter um ataque de rede. E aí a gente ajudou esse cara, né, na época, para mostrar o que aconteceu. Esse aqui foi um ataque onde, não sei se vocês estão olhando aí, esse aqui foi um ataque que veio pelo TS. E pelo TS, esse aqui foi o programinha que ele jogou em memória, certo? Ele não gravou no disco. Fileless, né? Para quem conhece o termo. E executou, né? Ele executou, foi chamado, isso aqui foi que aqui não dá para ver, mas foi um comando do PowerShell que ele envia, e aí ele executa esse programa e começa a fazer tudo. Ele deletar todos os antivírus, a execução dos antivírus, dá um versadmin para remover os arquivos de sombra do Windows, etc. Começa e chama a DLL, cria a chave e chama a DLL de criptografia para fazer a criptografia dos arquivos e se mata, né? Por isso que vocês perguntam assim, pô, mas por que os antivírus às vezes não pegam? Por quê? Porque a parte de criptografia não é feita pelo Renzo. O Renzo chama um programa legítimo do Windows para fazer a criptografia. Então, o antivírus, uma vez iniciada, feita aquilo ali, ele não vai dizer que é um programa malicioso. Se ele não pegou na hora da execução, adeus. Vai seguir a criptografia. Entendeu? E aí ele vai chamando outros estágios do ataque, e aí já não são tão maliciosos para poder. Por isso que subverte muitos antivírus, né? Por isso que a gente tem que ter outros métodos lá para poder fazer essa detecção. Então, muito mais do que ter só um antivírus. E ele tinha antivírus, tá? Eu vou falar a marca aqui, mas ele tinha.
e foi para frente. Então já falou o servidor. Só que a gente recebeu o alerta, conseguiu mandar um alerta para ele, ficou só nesse servidor aí. E ele conseguiu fazer acontecer o ataque e a gente provar o nosso serviço como sendo válido para ele, né? Deixa eu fechar aqui. E aí, pessoal? E aí, viram aí? Conseguiram olhar, né? Legal, né? Agora imagina um monte de cliente, isso daqui, um monte de log, é muita coisa. Os que a gente trabalha, nosso trabalho aqui é sempre aumentar o nosso nível de monitoração, de análise, de teste, de estudo e saber o que está ocorrendo nos ataques no mundo, para poder fazer a preparação ideal para a gente diminuir aquele risco. Né? Deixa eu voltar aqui para. Então, galera, deixa eu voltar aqui. Qual é a nossa filosofia aqui? Nossa filosofia é que segurança é um processo. Na hora que vocês tiverem a ideia que tem alguns preceitos fundamentais de complexidade, vulnerabilidade são inevitáveis. Galera, nuvem é software em cima de software, em cima de software, etc. Então vocês vão poder estar mais libertos para poder fazer as coisas. Os produtos são falhos, as coisas falham. E você tem que ter um processo para tratar isso. Porque segurança em si, você tem que fazer gerenciamento do risco. Não dá para fazer 100%. Tá? A gente aqui, por exemplo, esse processo que eu estava falando para vocês, a gente tem como processo dentro do nosso sistema é, todas aquelas etapas, tá? Junto com os playbooks dos ataques para a gente poder ver o que vai fazer cada um. A gente segue todo esse processo, para vocês terem uma ideia, né? Então, a ideia tem que estar preparado para monitorar sempre o ambiente e responder rapidamente. Né? Essa é uma figurinha aqui legal, que está ali se preparando, né, para poder, caso alguma coisa aconteça ali, poder ter a resposta rápida. Né? E só quem dá uma resposta rápida e tem que dar a resposta final aí são especialistas. Tá? Então, a parte de o que nós acreditamos? Muito complicado vou fazer internamente. Pô, seria ótimo, é legal para fazer isso internamente. Mas o custo para fazer é complicado, porque só um post de 24/7 precisa no mínimo 5 pessoas para poder deixar 5/7, 24 horas, uma equipe aí disposta, olhando, né? Porque o ataque não tem hora para acontecer. Né? E a parte de acontecer, o pessoal pensa que é tipo filme, né? Acontece todo momento, tal, aquele negócio lindo, etc. Mas não é isso. É isso aqui, ó. 7 semanas de tédio e 6 horas de pânico. Né? Então é assim que eu. Se tu botar isso dentro da tua empresa, tu vai ter poucos momentos, né, como esse. Então, estacionar uma equipe só para fazer isso tem que ser bem grande. E mesmo as empresas bem grandes, elas contratam fora. Tá? Tem que ter maior visibilidade. Né? Então, a gente aqui consegue trabalhar melhor porque a gente tem uma visibilidade maior de vários clientes. Então, quando está acontecendo com o cliente, eu já consigo obter informação para ajudar outros clientes. Né? E como na vida real, quem contrata? Não contrata os policiais, não contrata os bombeiros, nem o hospital. Né? Tu subcontrata isso daí, tu deixa isso para eles fazer, porque eles treinam isso todo dia. É a mesma coisa que segurança. Isso é feito no mundo real. Segurança, ninguém faz internamente quase. Vai desde do guarda lá até a parte interna de segurança digital. Tu deixa a parte de negócio dentro da empresa, que a parte de negócio só quem é de dentro do negócio sabe, certo? Então, algumas conclusões aqui. Os riscos sempre estarão, a intervenção humana é crítica, e os atacantes, isso aí é fato. Os atacantes são humanos, a maioria, e os defensores também devem ser. Então, essa história de automatização é até a página 20. Tá? Galera, eu vou passando aqui, deixa eu passar isso aqui. Então é o seguinte,
Beleza, galera? Vocês gostaram do webinar? Esse tempo aí que a gente passou junto, deixa eu ver quanto tempo. 1h e 20 minutos aí. O que vocês acharam aí do webinar? Então, assim, para quem quer o próximo, quer ir para o próximo passo, quem quer apoiar a sua empresa, a diminuir o risco, trabalhar da forma como tem que trabalhar de forma correta a parte de segurança, galera, clica aqui, tem esse link bem aqui, vai para uma página da gente lá na internet e tem um fale para marcar uma reunião, você marca uma reunião diretamente comigo para poder falar sobre como a gente pode aplicar isso daí que a gente está conversando aqui, a gente conversou aqui no webinar dentro da sua empresa. Então, para quem, se vocês tiverem também, quem possa se beneficiar disso daí, do que estou falando, divulgue isso daí, agradeço também. Isso aqui é só um começo de webinars que eu vou ter, então vamos fazer mais aí, mais vídeos, etc. Então, primeiro, tem questão de tempo, vamos ajustar esse tempo, talvez para ser menor, vir em outro horário, mas é isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vou abrir para 5 minutinhos de perguntas aí, caso vocês tenham. E quiser conversar comigo para falar no tete a tete, clica, vê aqui no link. Esse link vai para a página, lá tem um botão lá para marcar uma reunião. Vocês vão marcar uma reunião diretamente comigo para a gente conversar de como que a gente aplica isso dentro do ambiente. Ok? Então, pessoal, podem falar agora aqui no chat, fiquem à vontade. Deixa eu ver se eu consigo. Depois eu vou fazer, para quem é de empresas maiores, mostrar isso daí já utilizando ferramentas industriais aí, ferramentas que podem auxiliar vocês e o processo aplicado junto com as ferramentas para quem tem equipe, né? Que pode fazer isso internamente. Mas como as ferramentas já tem muita coisa aí dentro das ferramentas, eu vou ter que fazer isso num webinar separado. Por isso a gente tem esse serviço aqui, né? Para quem não quer fazer isso tudo, mas não tem gente para poder fazer, né? Ou também não vai pagar os tubos de grana que esses caras cobram dessas ferramentas. Então, que não é barato, né? Não é barato. E aí, pessoal, alguma pergunta? Posso fechar aqui? Pessoal, agradecer aí vocês que estiveram aí com a gente. Eu vou preparar isso aqui como vídeo, tá? Vou preparar um vídeo para publicar, decidindo, está vendo aqui a plataforma que a gente vai publicar, para ser, né, ser regular isso daí. A ideia é que seja de 15 em 15 dias. Então fiquem ligados aí para a gente poder. Opa, o Josimar tem um. Pode falar, Josimar. Pode escrever, né? Manda. Enquanto o Josimar escreve, vou tomar uma aguinha aqui. Depois eu vou ver se eu faço uma, pessoal, para a galera participar, né? Deixa eu entender, né? Tem que aprender um pouco mais dessa ferramenta aqui de webinar. Assim, é o que eu estava falando, né, Júlio? Ferramentas vai ter diversas aí, né? Mas aí do Fire tem ferramentas que ajudam na parte de visualização de ataques, existe. Só que a ideia é que tu some essas ferramentas aí junto com a parte de resposta da equipe que estão por trás delas, né? Não pode utilizar as ferramentas como muleta,
tá? Mas tem ferramentas sim. Hoje até alguns antivírus já dão, vocês estão vendo aí uma corrida, vocês devem estar vendo muito o termo EDR, né? De detecção e resposta. Eles estão colhendo mais informações para pintar um quadro melhor, né? Então, já mostrando uma figurinha, etc. e tal, eu vou depois fazer um webinar sobre elas. Qual é o problema delas? Que elas são bem mais caras, né? Bem caras mesmo. Por isso que eu vou fazer um webinar separado para empresas, órgãos, etc., que queiram adquirir. Eu vou fazer uma bem focada na ferramenta, mostrando isso daqui, e utilizando a ferramenta, como poderia ajudar essas empresas maiores, né? E órgãos, tem muitos, a parte governamental também que a gente utilizar, para, de fato, fazer o dia a dia de segurança. Parar de ficar só eu faço segurança porque eu coloco regra, tiro regra e falho todo dia. Isso daí, se na parte de segurança você faz isso, você tem que nadar mais aí, porque tem muito mais coisa. Pessoal, tem umas dicas aqui de livro também. Não sei se eu fui claro, Rosmar. E Carlos, com certeza, Carlos. A parte das pessoas é fundamental, né? Como ele é uma parte importante a ser colocada, por isso que lá na parte de preparação tem uma parte que é a parte de conscientização lá, né? Que é apoiar, ajudar os usuários na parte de melhorar vamos dizer, a conscientização dele na parte de segurança, não clicar nisso, não fazer isso, não se colocar em posições de risco aí. Ou seja, aquilo que eu falei, né, diminuir a superfície de vulnerabilidade, sabendo que não vai ter aquelas pessoas que ainda vão clicar no link, vão fazer isso. Mas a ideia é fazer o trabalho não é para eliminar. Isso aí você não vai conseguir eliminar, mas diminuir o risco, né? Isso aí com certeza. Tem uns livros aqui, eu estava pegando os antigos, eu estava trabalhando, estou até bem suado, sabe só. Tem uns livros aqui, ó. Tem esse livro aqui de detecção e intrusão do Northcutt, muito bom. Ele já falava há muitos anos na parte de detecção e resposta, estímulo e resposta, no caso ele fala aqui no livro. Muito bom esse livro aqui. Tem esse livro aqui de prevenção, intrusão, já falado também, é um livro bom, eu sugiro. Já tem digital, tá? Já tem alguns já digitais. Só estava abrindo aqui minha biblioteca. Esse aqui é legal também, Extrusion Detection. Também uma boa pedida para vocês lerem. Esse cara aqui, não sei nem como pronuncia mais, Beidklit. Tem um blog, Tal of Security, muito bom. Já há anos, né? Usa a parte de detecção e resposta, há anos já. Então, tem muita coisa boa. Esse é um livro que eu utilizei até na minha monografia, cara. Quando o conceito de honeypot e honeynet estava começando, a gente estava trabalhando nisso lá há muito tempo atrás. A gente já estava trabalhando com honeypot. É um livro para conheça seu inimigo. Isso aqui é um livro do projeto, né, do e fez um apanhado. É antigo, porém o conceito é importantíssimo. Tem diversos outros aí, tem site response, etc. Tem o SANS e o NIST, né? Tem a parte de detecção e resposta lá. Vocês podem depois dar uma bugada. Tem esse processo aqui. Vocês vão ver que o do SANS e o do NIST não são iguais. Né? Por exemplo, o do NIST, ele junta proteção, erradicação e recuperação numa fase só, o SANS não. Então, mas assim, a ideia é você entender o conceito ali e colocar para dentro ali, né? A gente tem a nossa, segue aquele fluxo ali, mais parecido com o SANS, por exemplo. Mas conceitualmente é a mesma coisa, tá?
Então, tem coisa no site, etc. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que não. Então, galera, é isso. Eu fechando a parte do vídeo, eu acho que eu não gravei o começo, talvez eu tenha que gravar e juntar isso aí no começo de novo. Eu vou liberar os vídeos, eu vou fazer esse vídeo, eu vou dividir nos assuntos aqui para não ficar, porque ficou grande pra caramba. 1h30 aí. Tentar diminuir nos próximos também, ficar talvez dentro de 40 minutos. Talvez ficou muito grande. Mas assim, se abrir para conversa e todo mundo aí realmente vai ficar grande. Galera, um abraço. Quem quiser conversar comigo já sabe. Clica, marca uma reunião que a gente vai conversar. Vamos ver como é que a gente pode ajudar vocês aí. Tá bom? Abraço, pessoal. Boa noite. Até a próxima.